Varela Jonas 71 @gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos os nossos vídeos são assuntos variados e diversos. No momento o assunto é religião. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, nosso trabalho do momento, fazendo a leitura das explicações do livro por excelência, jamais foi contestada, a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos. No nosso vídeo anterior, nós concluímos, nós estamos aqui na parte da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, Cartas de São Paulo. Nós concluímos no nosso vídeo anterior a segunda carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, na sequência natural, normal da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, é o livro número 16, 16º livro. Pela nossa contagem, se houver algum engano, a gente resolve depois, a gente descobre, né? Mas espero que esteja correto. E hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada já no livro número 17 do Novo Testamento, livro 17º, número 17, na sequência normal, natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Carta a Tito, né? Expressar a fé na vida. Carta de São Paulo a Tito, né? Expressar a fé na vida. 17º livro do Novo Testamento. Então, a carta a Tito e a primeira carta a Timóteo tratam de problemas idênticos. O Evangelho foi anunciado, as comunidades foram fundadas e algumas dezenas de anos mais tarde aparecem os verdadeiros problemas. Alguns cristãos, provavelmente de origem judaica, misturam o Evangelho com teorias, propagadas por grupos judaicos que se arrogam o direito de regulamentar o uso de alimentos e proibir o matrimônio. Por outro lado, também os costumes relevados do paganismo se infiltram na comunidade, falseando a moral. É preciso recordar aos cristãos que a salvação foi trazida por Cristo e também traçar as grandes linhas do comportamento para a vida particular e social e ainda prover a organização das igrejas. A carta foi escrita provavelmente pelos anos 64-65. Tito, seu destinatário, é o delegado pessoal de Paulo na ilha de Creta. Segundo Gálatas, capítulo 2, versículos 1 e SS, dois Szinhos minúsculos, eu acredito que sejam os seguintes, né? Mas depois veja direitinho aí na Bíblia, né? Ele era grego, acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia e, apesar de sua origem pagã, não foi circuncidado. Isso para demonstrar a liberdade evangélica perante a lei. Agora Paulo conta com ele para organizar a comunidade de Creta e lutar contra os que falseiam a palavra de Deus. O centro da carta é a sã doutrina, isto é, a vontade salvadora de Deus e a salvação gratuita trazida por Cristo. Ao redor desse núcleo giram as várias partes da carta numa organização temática
bem mais feliz que na primeira a Timóteo. Tito deve instituir presbíteros, a fim de que exortem a sã doutrina e refutem todos os que a contradizem. Além do mais, o próprio Tito deverá fechar a boca dessa gente, ensinando, praticando e fazendo praticar a sã doutrina. O primeiro capítulo da carta a Tito, Expressar a Fé na Vida, 17º livro, número 17 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, na sua sequência normal, natural, ele conta com 16 versículos. Primeiro tópico, endereço e saudação. Segundo tópico, organização da comunidade. Terceiro tópico, tudo é puro para os puros. 3 tópicos no primeiro capítulo da carta a Tito, carta de São Paulo a Tito. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 4. A tarefa do apóstolo é anunciar aos homens o projeto de Deus, que quer conduzi-los à vida eterna. Versículos 5 a 9. As primeiras comunidades cristãs permaneciam sob a dependência direta do apóstolo ou de um delegado seu. Este era encarregado de organizar um grupo de pessoas que presidiam ao ensinamento e ao funcionamento da comunidade. Surgiram então os presbíteros, os dirigentes, entre parênteses, igual episcopos. Os presbíteros, os dirigentes, são os mesmos episcopos, não é? Os presidentes, os pastores. Quanto ao desempenho dos cargos, pouco sabemos. 2 pontos. Governavam simultaneamente ou cada um por sua vez, ou cada um como responsável por um determinado grupo. Com o desaparecimento dos apóstolos e dos delegados, a situação se desenvolveu. 2 pontos. A comunidade é animada por um bispo que preside o colégio dos sacerdotes e o grupo dos diáconos. A função ministerial na igreja exige vida digna, em vista do dever fundamental de anunciar a palavra de Deus. Versículos 10 a 16. O texto relembra Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23, mostrando que o importante é entregar-se a Deus de coração sincero e não o ritual de purificação ou a proibição de alimentos. O autor recorda a fama dos habitantes de Creta, citando uma frase do poeta cretense Epimênides, de Chossos, Epidemides, de Chossos, para ficar bem entendido. Glória a Deus, aleluia, amém. Então continuamos aqui com o capítulo 2, as explicações da carta a Tito, Expressar a Fé na Vida, carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, é o 17º livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. O capítulo 2, ele conta, vamos ver aqui quantos versículos, né, o capítulo 2. Eu queria entender como é que cola desse jeito. Vamos aqui, o capítulo 2. Em todos os seus 15 versículos. 15 versículos. O primeiro tópico, expressar a fé na vida. Segundo tópico,
aguardando a realização da esperança. Capítulo 2. Então, são 2 tópicos no capítulo 2 da carta a Tito, carta de São Paulo a Tito. Expressar a fé na vida, da 17º livro número 17 do Novo Testamento. No Novo Testamento, então, capítulo 2, versículos 1 a 10. Estas normas não criticam. Daqui a pouco eu falo com vocês, tá certo? Estou gravando aqui, tudo bem mesmo? Então, meus amigos, é o capítulo 2 da carta a Tito. Ele conta com, vamos repetir aqui, capítulo 2 conta com 15 versículos, não é? Exatamente. Primeiro tópico, expressar a fé na vida. Segundo tópico, aguardando a realização da esperança. Então, vamos para as explicações do capítulo 2, não é? Da carta a Tito. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Estas normas não criticam o quadro social do tempo, mas representam o desejo de que as comunidades cristãs se tornem focos de justiça e dignidade. Há, porém, uma novidade tipicamente cristã: o amor. Os cristãos de todas as idades e condições devem mostrar com a vida prática que se converteram e vivem para Deus e para o irmão. Versículos 11 a 15. A manifestação de Deus muda o modo de compreender e viver a vida. O cristão passa a viver voltado para a realização final, isto é, para a manifestação gloriosa de Jesus. O versículo 14 testemunha a fé dos primeiros cristãos na divindade de Jesus. Então, vamos agora para o capítulo 3 da carta, o último capítulo aqui da carta a Tito. Ela é composta por 3 capítulos e versículos. Estou fazendo aqui as explicações do mesmo, né? Capítulo 3, ele conta com 15 versículos também. Primeiro tópico, mistério cristão. Segundo tópico, viver a fé. Vamos para as explicações do capítulo 3, vamos ver se dá tempo aqui. Capítulo 3, versículos 1 a 7. O autor relembra o acontecimento marcante, a conversão que provocou uma radical mudança no seu modo de viver. Em poucas palavras, todo o mistério cristão é relembrado entre 2 pontos: o amor de Deus, a salvação pela graça, o batismo, o dom do Espírito, a esperança da realização final. Versículos 8 a 11. Ter fé não significa aceitar apenas mentalmente um quadro de verdades, mas viver na vida prática o compromisso com o projeto de Deus. Herege é aquele que escolhe na fé somente o que lhe convém, esquecendo o essencial e dividindo a comunidade. Versículos 12 a 15. Despedindo-se, o autor relembra uma regra de ouro, 2 pontos: praticar o bem, ajudando, coerentemente, né? Ajudando concretamente quem está na necessidade, Aqui, meus amigos, concluímos a leitura da carta a Tito, de São Paulo a Tito, nos seus 3 capítulos e versículos, de todas as explicações possíveis. Nós levamos ao nosso querido público, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Voltaremos no nosso próximo vídeo com o início da leitura da carta a Filemon, 18ª carta, né? Em Cristo todos são irmãos. Até lá. Felicidades.